Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto aqui hoje com vocês para falar sobre o cheque e uma novidade através de um julgado do Superior Tribunal de Justiça em relação ao termo inicial dos juros de mora. Bem, se você gostou do tópico que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. A sua presença aqui no canal é muito importante para que o direito empresarial possa chegar a mais pessoas. Veja só qual que é o tópico aqui, cheque, e o termo inicial dos juros de mora nesse título. O julgado que vamos trabalhar aqui nesse vídeo é de agosto de 2021. Ele está lá no informativo do STJ de número 0705, muito recente, e ele traz então essa novidade do termo inicial em juros de mora. Mas para isso, você aí que advoga, você que está aí estudando para concurso público, preste atenção na introdução que eu vou fazer, porque isso vale muito para processo e também para provas em concurso público, e logo em seguida nós vamos para o que traz o julgado e qual é essa grande novidade. Primeiramente, o cheque, ele está ali com a legislação 7357 de 85, é a lei do cheque. E nós temos que no artigo 52 da legislação, no inciso 2º, trata que os juros eles serão cobrados, juros de mora, a partir da apresentação do título à instituição financeira. Então, lá na lei, no artigo 52, apresentou o cheque para uma instituição financeira e não foi pago, então, dali corre, então, ou inicia a contagem dos juros de mora. Pois bem, esse entendimento ele foi corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça num julgado que já aconteceu lá no ano de 2016. O que trouxe esse julgado, pessoal? É o recurso repetitivo 1556834 de São Paulo. Naquele julgado do repetitivo, trouxe o entendimento de que a correção monetária no cheque se dá através da data de emissão e os juros da primeira apresentação à instituição financeira. Então veja, vou cobrar o cheque, correção da data de emissão, juros da primeira apresentação à instituição financeira, porque ali, no artigo 52, inciso 2º da lei, prevê que os juros correm através da apresentação à instituição financeira, que é quem paga o cheque. Sabemos que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, e sendo então à vista, artigo 32 da lei, ele não tem data de vencimento. Então, correção monetária será da data da emissão do título. Pois bem, surgiu então um questionamento. E naquelas demandas envolvendo cheques prescritos, e aqui eu estou falando de ação de cobrança, ação de locupletamento, ação monitória, e aqui cito para vocês a súmula 503 do STJ, 531 do STJ, que permitem ação monitória para a cobrança de cheque prescrito, e o artigo 61 da lei do cheque, que prevê a possibilidade de ação de locupletamento. Nessas demandas de cheque prescrito, quando não houver lá no título prescrito, a apresentação à instituição financeira, ou seja, o credor não apresentou o título ao banco, à instituição financeira, para fazer a cobrança, não existe, então, a apresentação do título à instituição financeira, nos termos do artigo 52, inciso 2º. Qual será a interpretação para a cobrança dos juros de mora? A partir de qual momento? Já que não tem apresentação à instituição financeira, vai ser da citação? Vai ser do protesto? Vai ser de uma notificação extrajudicial?
Vai ser a partir da data de emissão, já que o título é uma ordem de pagamento à vista? Pois bem, veio o STJ nesse informativo e o julgado é o recurso especial, anotem aí, 1768022 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Marco Buzzi, da 4ª turma, e ele foi julgado em 17 de agosto de 2021. O que entendeu, então, este julgado? Que não havendo, então, essa apresentação do título, do cheque, para uma instituição financeira, não tem essa data, os juros de mora, eles passarão a incidir baseado em outros critérios de contagem de juros, como notificação extrajudicial dessa data, da data do protesto, da data de citação judicial. Enfim, o credor deverá, ali na demanda judicial, apresentar, então, data da notificação ou data do protesto, ou será a partir da data de citação que começará a contagem desses juros de mora. Bem, esse entendimento ele é diferente daquele já afirmado pelo STJ, aqui já citado, porque naquele julgado havia a data de apresentação do título à instituição financeira, então isso já está superado, os juros serão contados a partir desta data. Nesse julgado, não tem essa data de apresentação. E aí eu chamo a atenção para alguns detalhes importantes. Veja, entendeu o STJ que, neste caso, transfere ao credor uma posição ativa na cobrança desse crédito. Ele precisa demonstrar que provocou o devedor para que aquele devedor fizesse o pagamento da dívida, então estaria naquele ato o constituindo em mora. Não seria aplicável aqui, e não aplicou o STJ, o artigo 397 do Código Civil. Porque nesse artigo prevê que considera-se em mora o devedor desde o vencimento. Aí você me pergunta assim, professor, mas se o cheque é uma ordem de pagamento à vista, então o vencimento dele já é a partir da data da sua emissão, conforme artigo 32 da lei. Pois bem, o STJ foi provocado nesse sentido, mas não aplicou esse artigo 397. E aí vem algo muito interessante aqui. O que chamamos de olha só que interessante isso, né? O Instituto do Duty to Mitigate the Loss. Repetindo, Duty to Mitigate the Loss. E o que isso quer dizer, né? Que é um dever do credor, o credor, aquele que vai receber, agindo de boa fé, dentro da boa fé objetiva, de mitigar as perdas do devedor. Você fala, como assim, professor? Bem, é uma obrigação do credor, dentro desse princípio, né, do duty to mitigate the loss, mitigar as perdas para o devedor. Porque ele poderia muito bem ter apresentado o título à instituição financeira, não o fez, e aí escolheu um outro momento para constituir o devedor em mora. E sendo assim, ele mitigando a perda do devedor dentro de uma boa-fé, a partir deste momento que se mostrou interessado em receber a dívida, ou seja, o crédito, a partir dali então incidirá os juros de mora, e não a partir da data de emissão, que seria um título à vista. Seria uma mora ex persona, é o que chamamos de mora ex persona e não mora ex ré. E aí interessante porque neste caso, o que prevê o julgado, que a inércia do credor, ela não pode ser premiada. Então, por isso, a aplicação deste instituto, que faz com que o credor, ele precisa ter uma postura ativa na cobrança desse valor, e aí vai contar a partir, seja do protesto, da notificação, seja da citação no processo judicial, os juros de mora. Por fim, o STJ traz ainda um novo julgado,
E anotem aí, ele é o EARESP 502, 132 do Rio Grande do Sul. Nesse julgado, entendeu, trazendo a questão envolvendo a mora do devedor, o seguinte entendimento, e olha que interessante, não é o meio judicial, não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. Então, nesse julgado, a interpelação judicial ou extrajudicial é que é o ponto inicial para possibilitar a cobrança dos juros de mora. E aí firmou, pegando esse entendimento, trouxe para o julgado que, no caso do cheque, que não teve apresentação à instituição financeira, nesse cenário, os juros de mora, eles deverão incidir, termo inicial, a partir daquele momento que o credor teve a postura de constituir o devedor em mora, seja num protesto, numa notificação extrajudicial ou judicial, ou será através da citação em um processo judicial, utilizando aqui no caso o artigo 240 do Código de Processo Civil de 2015, o novo Código de Processo Civil. Bem, particularmente, entendo que essa decisão ela é, de certa forma, ainda inicial, cabe discussão quanto a ela, mas é o que está valendo para o momento, uma vez que premiar o devedor por essa inércia do credor em um cheque que sabemos que é uma ordem de pagamento à vista, artigo 32, entendo que neste caso deve ser considerada a data de emissão do próprio título, porque a partir daquele momento ali o título já é passível de cobrança e não foi pago. O STJ provocado nos traz o entendimento que tem previsão na lei de cheque, artigo 52, inciso 2º, que só pode cobrar juros a partir do momento de apresentação à instituição credora, instituição sacado, que é o banco, para que pague. Mas nós não temos isso nesse momento e entendeu o STJ que não dá para premiar a inércia do credor e somente com a constituição em mora de alguma forma que poderá então fazer a cobrança desse título. Apesar de não concordar com essa decisão, é ela que prevalece para o momento, ela que eu trago aqui para vocês, muito interessante. Espero que gostem, faça o seu comentário e atenção você advogado, quando cobrar, tenha cuidado na cobrança, porque se cobrar um valor maior, terá sucumbência na parte que não for reconhecida. Você aí que está estudando para concurso público, traga um entendimento anterior agregado a esse entendimento para utilizar aí nos seus estudos, na sua prova, tá bom? Espero que você tenha gostado. Lembre que nós temos aqui Aprendendo Direito Empresarial Fazendo comigo, o link está aí na tela, uma forma fácil de entender o direito empresarial. Dê suas sugestões, faça os seus comentários. Lembre do nosso canal do Telegram, Professor José Humberto, esclarecendo dúvidas, trazendo material atualizado para vocês. Muito bom estar aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.